Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês sobre o Flamengo nesta quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informação do Mengão, que nesse final de semana enfrentará o Corinthians aí pelo Campeonato Brasileiro. Presença aí de casa cheia no estádio do Maracanã. Então já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Difícil no esporte não é você vencer, é você se manter campeão. O Felipe Luiz fala isso também nas O coletivas. livro do Bernardinho é um livro muito interessante, o Bernardinho fala muito sobre Já isso. li 2 vezes. Vamos lá, ó, o Flamengo volta aos treinos hoje para se preparar para enfrentar o Corinthians no Brasileirão e deve ter retornos importantes para essa partida. A gente vê na reportagem na volta, Vene comenta. O Flamengo tem uma nova missão em casa pelo Brasileiro. Depois de conseguir um empate na altitude, o foco do rubro-negro agora é retomar a liderança do campeonato. O time é o segundo colocado, com 11 pontos, 2 pontos atrás do Palmeiras, com 13. No Brasileirão, a equipe ainda não perdeu. Até agora foram 2 empates e 3 vitórias na competição. Para enfrentar o Corinthians, Felipe Luiz ainda não sabe se vai poder contar com Plata. O atacante viajou com um elenco para o Equador, no entanto, acabou cortado do confronto, pois sentiu fortes dores no joelho direito. Já no Rio, ele realizou exames que descartaram lesão. A ressonância magnética constatou apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O atleta já iniciou o tratamento e ainda é dúvida para o duelo. Alexandro pode estar de volta. Ele ficou fora por um incômodo na coxa e segue se tratando para saber se está apto para o próximo domingo. Pedro, que entrou na última partida da Libertadores, tem voltado aos poucos para ganhar mais minutagem e ritmo de jogo. E pode ser que Felipe Luiz volte a usar o camisa 9. Já que nos últimos 2 duelos, o Flamengo saiu de campo sem conseguir fazer gols. E a pontaria dos atletas tem ligado o alerta para o treinador, que não quer desperdiçar pontos, principalmente em casa. A equipe volta aos treinos hoje para ir com força máxima contra o Corinthians no Maracanã. O Cris, para quem não sabe, dá uma regressiva pra gente aqui no microfone, né? 3, 2, pra gente saber que a gente tá voltando. Daqui a pouco é você, hein, Cris? Você já fez a tatuagem do Nonato na nuca, não? Deu muito tempo. Tá, ele já tá. Desde 2022, né? E A o 22. Thiago Santos, você fez também? Para. Aí tá vendo, Cris, como ele irrita as pessoas? Tá vendo como ele Não, irrita? mas faz a do Renato. O Renato merece. Ô, Veneca... É Renato Gaúcho Nonato, né? É Nonato. Gaúcho merece. Porque ontem o negócio foi feio. É. Tem que dar graças a Deus. Que Graças o Nonato ao achou aquele Nonato. chute ali. Ó, se o Renato vencer o Botafogo no final de semana, vocês vão ter que aturar a coletiva dele, tá? Ah, meu Deus do Porque céu. Quem já sabe estuda. A estratégia Quem sabe dele- fica na praia. A estratégia dele pode ter sido resultadista agora. O desempenho, meu Deus do céu. Ô, Vene Casagrande, vamos começar a falar de quem? Do Plata primeiro? Tem informações? Olha, eu acho que a gente pode começar falando do Plata porque eu considero uma boa informação, porque existia uma boa notícia, no caso, né, para a torcida do Botafogo e também para o técnico Felipe Luiz. É Flamengo. Existia... desculpa, eu falei Botafogo, Falou. perdão. Torcida do Flamengo, perdão, é que a gente estava falando de Botafogo. Obrigado Vai, por me Benê. corrigir. Mas enfim, sobre o Gonzalo Plata. Fiquei feliz que você falou fogão. Porque geralmente eu Tá erro na ao sua contrário, cabeça. né? Você erra ao contrário. Vai. Verdade. Mas sobre o Gonzalo Plata, ele foi ausente aí no último jogo, né, por conta de problema no joelho. Aí existe aquela expectativa de o que seria, se fosse algo grave, qual seria a lesão. Ele fez a ressonância magnética e não deu nada. Ou seja, o prazo de retorno dele vai depender das dores, porque ele continua sentindo dor no local. As dores diminuíram bastante em relação à véspera do jogo, tanto é que ele mesmo mencionou isso, que ele fez teste de força na academia e não conseguiu fazer o teste de força e por isso ele não foi a campo. Então, existe a boa notícia. Qual é? Não tem lesão e ele pode ficar à disposição para o jogo já de domingo no Maracanã contra o Corinthians. É uma baita notícia. E se ele ficar ausente nesse jogo? No outro jogo ele já fica à disposição, não é nada muito grave, porque as dores já estão diminuindo. E também existe a expectativa do Alexandro. Hoje à tarde, a gente vai saber se o Alexandro vai treinar com o grupo ou não. Ele vai fazer um teste ali com a fisioterapia e se der tudo certo, ele treina com o grupo e aí já começa o processo dele de retorno, que eu considero um baita jogador hoje, titular absoluto. E repito o que eu falei aqui em outros momentos. Quando o Alexandro não está, a discrepância técnica cai bastante. Embora o Ayrton Lucas até tenha jogado melhor do que anteriormente, mas
eu repito, a diferença é muito grande. O Alexandre joga muita bola, sou muito fã do futebol dele. E ele agrega demais, tanto na parte defensiva, também quanto na parte ofensiva. Então, o jogador faz muita falta. Então é isso, são boas notícias para o torcedor do Flamengo. E vai ter casa cheia. Acho que finalmente a gente vai ter aí um Maracanã com quase 60 mil pessoas presentes, porque mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. Então, o Flamengo e o Corinthians com uma casa bem cheia no Maracanã, algo que a gente não via vendo aí nos últimos jogos do Flamengo. Não vamos nem... Eu quero falar do Jorginho com você, mas esse é um debate que tem acontecido muito vivo no futebol, nos programas esportivos, em relação a esse fenômeno que tem acontecido nessa temporada nas arquibancadas de todo o Brasil, né, meninos? É a questão das arquibancadas mais vazias. A gente está vendo jogos e times que realmente colocavam sempre casa cheia, e aí a gente só trabalha com o Corinthians sendo um caso à parte, porque o Corinthians segue enchendo sempre a sua arena, mas a gente está vendo jogos com arquibancadas muito vazias. Mas a gente também não pode nunca descolar o futebol da nossa questão de sociedade, como sociedade, né? Todos passamos agora por um momento em que, né, as coisas estão um pouco difíceis e, obviamente, isso reverbera nas arquibancadas de todo o Brasil. Você vai fazer um lazer hoje com a sua família, se sua família tiver um filho ou se tiver só a tua mulher, enfim. Você vai numa arquibancada, você vai comer uma pipoca, você vai tomar uma cerveja, você vai pagar o ingresso. Então, aí fica caro, né? Então, acaba sendo um lazer caro. O futebol está dentro e completamente inserido dentro da nossa sociedade, então acho que essa nossa situação, obviamente, vai respingar também no nosso produto do futebol. Mas, Pedrosa, ele falando do Alexandre, que é um cara de seleção brasileira, né? Ele é um cara completo e, obviamente, esse tipo de jogador vai sempre fazer a diferença em qualquer time. Eu sempre brinco com a questão do Alex Telles, o próprio Danilo, o jeito que eles pegam na bola, o Pedrosa, é até diferente, né? Que eles penteiam a bola, né? Eu gosto muito do Alexandre, eu acho que ele, em condições físicas, ele inclusive tem que ser sempre convocado para a seleção brasileira, nessa escassez de lateral que infelizmente a gente tem. Defensivamente é um monstro, tecnicamente também. Tem tido até mais liberdade no Flamengo do que ele vinha atuando nos últimos anos da carreira dele no futebol italiano, mas é um jogador que com certeza, em relação ao Ayrton Lucas ou até mesmo o Varela improvisado, ele está uma prateleira bem acima, não diria nem uma prateleira acima, ele está bem acima dos adversários, digamos assim, os concorrentes dele de posição. Fernandinho, eu posso pegar um gancho do bom VT da Alcilene ali, porque ela falou sobre a dificuldade em fazer gol. E ontem eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre o porquê o Flamengo não finaliza tanto. Espera tanto para chegar perto do gol e finalizar. E isso é um pedido do técnico Felipe Luiz, porque eles estudam e trabalham isso. Eles entendem que se o Flamengo ficar arriscando muito, tentando muito chute, a chance de ser pego em contra-ataque é muito grande, porque o Flamengo envolve muitos jogadores na parte ofensiva quando está atacando. Então é algo estudado por eles. É por isso que o Flamengo, entre aspas, finaliza pouco, na opinião dos torcedores. E de fato finaliza mesmo. Se você analisar os jogos do Flamengo, parece que o Flamengo tem que chegar muito perto do gol para poder chutar gol. Então isso é algo trabalhado e estudado pela comissão técnica. Não é porque os jogadores tomam essa decisão por conta própria, entende? Ou estão sem coragem para chutar, isso, né? É perfeito. Porque muita gente critica, por exemplo, e eu concordo, tá? Acho que o Gerson é um jogador que poderia evoluir nesse quesito, finalizar mais a gol. Mas, conversando com pessoas do Flamengo, agora dá para entender por que eles têm essa postura dentro de campo. Só vai na boa no gol, né? Mas a comissão também concorda que precisa melhorar a finalização, porque o Flamengo tem essa dificuldade, não é tão letal, né? É, porque também tem uma questão de hábito, né? Se você chuta mais, arrisca mais, se acostuma mais, você tenta mais, a chance de mirar, né? Uma hora vai acontecer, né? E o futebol é isso, é difícil porque como treinador você tem que fazer essa escolha. Beleza, eu vou começar a tentar mais. E se eu começar a tomar mais contra-ataque? Se eu começar a ficar mais exposto? Ou seja, é uma estratégia da comissão técnica isso. Ô, Vênia Casagrande, e sobre o Jorginho? O que aconteceu com o Jorginho? Será que isso vai mexer com a vinda dele pro Flamengo? Bom, o técnico do Arsenal deu uma entrevista dizendo que corre o risco do Jorginho nem atuar mais por conta de uma lesão que ele sofreu. E aí, conversando com o empresário do Jorginho, ele disse que o Jorginho volta a treinar segunda-feira. Se de fato acontecer isso, ele não ser mais utilizado pelo Arsenal, acho que pro Flamengo é até bom, né? Porque facilita aí a vida. Mas quanto tempo de inatividade, Vinícius? Não tem como dar prazo. Que também por exemplo, é um problema, né? Se ficar, são 9 meses, ele aí não... volta. Não é isso tudo não. Não é isso tudo. Ele volta a treinar segunda-feira, por exemplo. Tá. Segunda-feira ele vai treinar. Aí tem a questão da parte física. Ele aprimorar a parte física dele. Não é nada grave a esse ponto de ficar meses longe dos gramados. Pelo contrário. Ou seja, se ele de fato não jogar mais pelo Arsenal,
facilita a vida do Flamengo, porque o Flamengo quer a liberação imediata dele para ele ficar à disposição para o Super Mundial. A questão, assim, óbvio, não tem nada assinado, mas pelo que eu converso com as pessoas do Flamengo, não é nem se Jorginho vai para o Flamengo, é quando chega ao Flamengo, porque o Flamengo deseja tê-lo para o Super Mundial. Mas caso não tenha o Jorginho, a minha visão não tem nenhum problema, pelo contrário. Está em reta final de temporada, ele precisa também tirar alguns dias de descanso. Eu acho que deveria ter um planejamento especial para esse jogador que está vindo da Europa para jogar no Brasil e a gente sabe que não é fácil. Por exemplo, o Danilo veio da Europa, olha o que aconteceu, teve que ficar um período ausente. O Alexandre já teve o segundo problema físico. Vários jogadores que vêm da Europa, o Coutinho. Mas o Coutinho também já é um caso antigo também, né? Porque mas veio mesmo de lá. assim, até você se ajustar. O Felipe Anderson no Palmeiras é um bom exemplo também. Então, os jogadores eles têm dificuldade de se adaptar. Eu teria um planejamento especial para esse atleta, caso ele não possa jogar o Super Mundial. Mas, na minha visão, entendimento de bastidores, pelo que eu converso com pessoas do Flamengo, não é nem se o Jorginho vem ou não. E o tempo de contrato dele vai ser de 3 anos, até o meio de 2028. É quando ele chega ao Flamengo. E a pergunta também neste programa, Vene Casagrande, é: se ele chegar para jogar o Super Mundial, ele é titular? Já chega como titular? Não. Pedrosa, fala comigo, o que você acha? Que o Flamengo já está bem montadinho, né? A gente pensa que o Pedro voltando, obviamente, naturalmente, o Pedro vai ser um titular, assim que tiver condições plenas físicas. E aí? Depende dessa questão da lesão, né? Se ele realmente vai estar... Então vamos fingir aqui, vamos fingir que ele vem voando. E aí? Aí, naturalmente, eu acho que ele vai ser titular. Eu acho que em algum momento ele vai ser titular, até porque vão ser jogos onde o Flamengo vai enfrentar as melhores equipes do mundo. Inclusive uma equipe que ele já jogou, que é o Chelsea, que ele é ídolo lá, inclusive. Então, assim, naturalmente, pelo desgaste da temporada do futebol brasileiro, ele também vai estar desgastado, porque é fim de temporada europeia. Eu acho que é muito mais um encaixe do Felipe Luiz do que, de fato, vai ser 100% titular ou não vai ser. É o Felipe Luiz entender o que acha de melhor. Por exemplo, na Libertadores, quem tem jogado é o Everton Araújo. O Jorginho não pode jogar na vaga do Everton Araújo? Nos jogos, digamos, de Copa? Com certeza pode. Então é muito mais um encaixe do Felipe Luiz, saber como esse jogador vai chegar, para ele saber também, como característica, o que ele quer do Jorginho. A gente tem uma boa pergunta, de verdade. Enquanto o Pedrosa falava aqui, qual é o time titular do Felipe Luiz? Para a Copa parece que é uma escolha. Juro. É o do brasileiro. Eu não consigo cravar qual é o time titular do Felipe Luiz. É o do brasileiro. Porque hoje ele tem uma dificuldade muito grande em definir os pontos, por exemplo. Ele está toda hora mudando os pontos. Eu não sei se o Michael na cabeça dele é titular, não sei se é o Everton Cebolinha. No ataque, o Pedro tem que ser titular. Isso aí, sem sombra de dúvida. Inclusive, ele mesmo já falou isso, que ele precisa trabalhar a equipe para botar o Pedro no time. Beleza. Agora, os pontas. Rossi. O meu Flamengo... O nosso Flamengo ideal seria Rossi, Wesley... Nossa, Léo Ortiz. Léo Pereira... Nossa, é forte, Pedrosa. Alexandre. Talvez o Danilo, né? Não, eu botaria o ideal... Não, eu tô falando de zaga. Léo Ortiz e Danilo. Hoje, Léo Pereira e Léo Ortiz. Porque o Léo Pereira tá jogando muito. Hoje, Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Pereira, Léo Ortiz. Até pela meritocracia. Alexandre, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. Aí. Michael, que é o que ele tem utilizado. E Pedro. Mas... Não, eu não concordaria com o Michael. Eu acho que quem tem que jogar é o Plata. É o Plata. Eu botaria o Plata. Pra mim é o titular. É isso. Hoje eu sou fãzaço do Plata. Pra mim, hoje... Em breve. Não. Vou começar com a notícia boa, porque a notícia é muito boa. No vídeo anterior a gente falou que o Gonzalo Plata, no momento que a gente gravava o vídeo, estava realizando a ressonância magnética para saber a gravidade da lesão que ele sofreu no joelho, para saber se tinha alguma lesão, na verdade. E aí, minutos depois, o Flamengo atualizou. O atacante Gonzalo Plata foi submetido a exames de imagem na tarde desta quarta-feira. A ressonância magnética não constatou lesão grave, apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O jogador equatoriano seguirá em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo e será reavaliado diariamente, sendo liberado assim que estiver livre de dores, informou o Flamengo. O Flamengo não falou prazo de retorno, nada disso. E aí vem a melhor notícia, que foi uma apuração minha, repito, o Flamengo não falou isso, sou eu que estou apurando e trazendo a informação para vocês. Eu falo isso porque muita gente pode parar e ouvir e achar que é o Flamengo que está falando isso. Não, sou eu, Vene Casagrande, não é uma notícia oficial, não. Sobre o prazo de retorno de Gonzalo Plata, tendo em vista que muita gente me perguntou isso. O jogador, como comunicou o Flamengo, não tem lesão no joelho.
o que vai definir o prazo de volta do atacante é a dor sentida no local. Internamente, no Fla, acredito que o jogador tem chance sim de encarar o Corinthians já nesse domingo. Plata ainda relata dores no local, no joelho dele, mas bem menos do que ele relatou ontem, por exemplo, antes do jogo contra a LDU. Agora é acompanhar a evolução diária, mas a boa notícia é essa: o atacante não ficará muito tempo ausente. Se ele não jogar contra o Corinthians por conta disso, fica à disposição para o próximo jogo, sem nenhum problema, embora eu acho que ele não jogará no dia 1º de maio pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, porque para mim vai ser um jogo aí que o Felipe Luiz deve poupar uma galera. E sobre Alexandro, galera, perguntei a uma pessoa do Flamengo, a pessoa apenas me respondeu: Vene, isso aí vai começar a ser definido amanhã. Hoje teve treino após, na verdade, vou te falar, a delegação chegou por volta de 7 horas da manhã no Rio de Janeiro, teve treino à tarde, 3h30 da manhã, mas foi muito mais um recovery, né, para os jogadores que atuaram, os titulares. Os demais fizeram o trabalho, mas a partir de amanhã, ou seja, de quinta-feira, que eles vão começar a avaliar a preparação aí para pegar o Corinthians no domingo, jogo 4 horas da tarde, e uma atualização sobre esse jogo. No último vídeo eu falei 41 mil, já chegamos a 45 mil ingressos vendidos, setor norte esgotado. A expectativa da diretoria é ter pelo menos 55 mil presentes no Maracanã. O jogo tem tudo para ser muito bom para a torcida do Flamengo, Flamengo e Corinthians, 4 horas da tarde. Lembrando que o Corinthians recentemente demitiu seu treinador, está aí tentando fechar com o Dorival, depois do Tite acabar recusando o convite, alegando problemas de saúde. Repito o que eu falei no vídeo anterior, um abraço para o Tite, melhoras para ele. Vamos falar agora de Cristiano Ronaldo, depois a gente fala de Wesley, tá? Cristiano Ronaldo, é o seguinte, galera, o consórcio Maracanã, tá? Administrado aí pela dupla Fla-Flu, tá fazendo um movimento bem bacana. Publiquei nas minhas redes sociais. O que apurei sobre Cristiano Ronaldo e consórcio Maracanã? No dia 7 de abril, o consórcio Maracanã foi procurado pelo staff do jogador Cristiano Ronaldo com a consulta de como poderiam realizar o que seria um sonho do jogador, na visão deles, e no que eles relataram: perpetuar sua pegada na galeria do estádio. Embora não tenha nenhum capítulo na sua vitoriosa carreira escrita no palco, a relevância do atleta no cenário mundial justifica sua presença em uma galeria onde só tem outro grande português, o Eusébio. Na ocasião, Charles Cardoso, apresentado como representante da família do jogador português, solicitou um e-mail para dar seguimento junto ao atleta. Sentindo-se honrada, a gestão do Maracanã se colocou à disposição para concretizar o desejo do atleta. Ou seja, existe sim, e a possibilidade é boa, do Cristiano Ronaldo vir ao Rio de Janeiro e botar os seus pés na calçada da fama do Maracanã. Eu, particularmente, farei questão de acompanhar isso de perto. Quem me conhece, me acompanha aqui, sabe quão fã eu sou do Cristiano Ronaldo, não só como atleta, a forma como ele trata a profissão dele, botando sempre prioridade, se cuidando a todo momento. Não é à toa que está aí, 40 anos, enfim, voando e dando continuidade ao sonho dele de chegar ao 1000º gol. E eu não tenho dúvidas que ele vai chegar. A questão é quando chegará. Ele vai chegar. Eu não vejo o Cristiano Ronaldo parando, se aposentando antes de bater essa meta aí, porque eu tenho certeza que ele tem isso aí como meta, chegar aos 1000 gols, e ele vai chegar, isso aí sem sombra de dúvida. Então, Cristiano Ronaldo, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, vem logo, e se quiser visitar o Flamengo, fica à vontade. Ah, não tem vaga? É óbvio que tem vaga. Se eu fosse o Cristiano Ronaldo, pensaria num projeto desse. Cara, imagina, não falta mais nada para ele na carreira dele. Mentira, falta chegar aos 1000 gols. Mas beleza. Supondo que ele queira chegar aos 1000 gols vestindo a camisa de um grande clube no cenário mundial. Cara, o Flamengo tem uma torcida absurda, seria maneiro demais. Eu tô aqui viajando, eu sei, tá, gente? Mas é um sonho, né, de uma pessoa que é apaixonada, que é muito fã do Cristiano Ronaldo. No caso, eu não nego isso para ninguém. Para finalizar nosso vídeo, galera, uma informação dos colegas aí, perfil Flazoeiro e também Flabase. Agentes de Wesley estão na Inglaterra e terão reuniões com clubes da Premier League. Os agentes do lateral direito Wesley do Flamengo viajaram para a Europa
mais precisamente para a Inglaterra, para participar de reuniões importantes com clubes da Premier League. A ideia é conhecer as instalações do clube e ver o projeto apresentado para o jogador. As reuniões têm como objetivo discutir possíveis oportunidades de transferência para o Wesley. Gente, isso aqui é super comum, tá? Super comum, não é nenhum absurdo. Eu vou lembrar aqui, o Vinícius Júnior, eu lembro que os empresários viajaram também antes de fechar com o Real Madrid, conhecendo tudo. Cara, qual foi? O Reinier, eu lembro disso, gente. Eu estava trabalhando no jornal o Globo ainda, eu lembro o dia, isso até foi pauta na reunião. Reinier, os pais, junto com os empresários, viajaram, conheceram vários clubes antes de acabar fechando com o Real Madrid na ocasião. Isso aqui é super normal, não é nenhum absurdo isso aqui que eles estão fazendo. E na boa, gente, a economia precisa gerar. Não tem essa de prender o Wesley e segurar o Wesley. Tem que vender sim o Wesley. A questão é tirar o máximo possível, ou seja, vender pelo valor mais alto possível. 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, que seja. É tirar o máximo. Mas tem que vender, porque assim a economia gira. Com o dinheiro dessa venda, o Flamengo faz contratações. E assim vai. E por falar em contratação, o Jorginho vai voltar a treinar aí. Eu vi que o técnico do Arsenal recentemente disse que ele poderia nem jogar mais nessa temporada. Ele vai voltar a treinar. Conversei com o empresário do Jorginho. Volta a treinar segunda-feira. E aí ele vai pegar ritmo de jogo. Quem sabe fica à disposição no próximo jogo. Mas é um jogador que está muito próximo de fechar com o Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Paraíba contra o Flamengo, pelos preços dos ingressos, e aí por causa de tanta reclamação da torcida lá do Botafogo da Paraíba, pelo preço que era o mais barato, era R$300, mais ou menos, acabou vendendo o jogo para São Luís do Maranhão, e hoje foi aí divulgado os preços dos ingressos para Botafogo, Paraíba e Flamengo lá no Maranhão. Tá? O ingresso mais barato vai estar em R$190. E o mais caro, 960. Então é R$190 o mais barato, que é caro, também eu acho caro. E o mais caro, 960. É absurdo você pagar 960 conto para assistir um jogo, né? E aí tem lá, o lote inicial será de ingressos promocionais ou solidários, com descontos na doação de 1 quilo de alimento não perecíveis, mas mesmo assim, né? Entre 190, um baixo de 190, e o mais caro daí é 460, quase a metade aí daquele de 960 lá do mais caro. Então, mesmo assim, continua caro, né? É muito, você tem que levar 1 quilo de alimento e pagar 190 conto, rapaz, que coisa, hein? Mas é Flamengo, né? Os caras estão esperando que vá lotar aí nesse jogo aí, tá? Que vai, aí os ingressos vão ser vendidos das 14 às 19 horas no dia 23 e das 8 às 19 horas a partir de 24/4, tá? Então quem mora lá perto lá, São Luís do Maranhão, já pode se mobilizar para comprar esse ingresso aí, caso esteja a fim de gastar todo esse montante aí, para ver o Flamengo, né? Aquele negócio, tem gente que eu falo, né? Nunca viu, uma vez na vida, outra na morte, olha lá e vai ver o Flamengo e vai ser feliz. Quem tem dinheiro que seja feliz. E o Flamengo confirma aí a lesão do Gonzalo Plata. Né? Lembra que no jogo contra a LDU estava muita expectativa no Gonzalo Plata. Ele deu uma entrevista lá para a TV local, lá para a imprensa local, falando da altitude. Os caras ficaram bravos, achavam que ele era o último cara que poderia fazer esse tipo de reclamação, que para eles a altitude é mimimi, né? Não é coisa científica, né? Que tem problema na altitude, quem não está acostumado ainda vai jogar com menos ar, né? Ar rarefeito. Aí tem questão também da bola que vai mais rápida. Não tem nada disso. É tudo mimimi, segundo os equatorianos lá. Então, e o Gonzalo Plata agora, do outro lado, ele vai falar, né? É óbvio, né? E quando ele estava do outro lado, quando ele estava jogando lá pelo Equador ou pelo time de lá, ele jogava no Del Valle, né? Ele não ia falar isso. Agora, ele tá no outro lado, ele pode falar a verdade, né? A real, né? Existe, é científico, já falei, cara. Imagina você correr e não ter ar, velho. Tá louco. Todo mundo sente isso. O Gerson, na entrevista, que ficou com dor de cabeça na hora do jogo. O que é normal, cara. O que é normal. E olha que o Flamengo foi um pouquinho antes lá pra tentar se adaptar, principalmente com a velocidade da bola, né? E aí o jogo foi aquele jogo morno, né? Ainda bem que o LDU foi morna também, né? Foi devagar, né? Não foi... Então o jogo 0-0 foi um bom resultado para o Flamengo em questão de resultado, mas para a classificação não foi tão bom assim. Então, mas o Flamengo é timaço, é time
superior a todos os times da chave dele ali, e com certeza tem condições de fazer 9 pontos aí nas últimas 3 rodadas, tá? Independentemente seja fora ou em casa. E o Gonzalo Plata teve aí problema no joelho, acabou não jogando. O pessoal criticou muito, falando que alguns achavam que era decisão do Felipe Luiz, mas não, né? Exames indicaram aí, que ele fez agora no Flamengo, um edema ósseo no joelho, tá? E aí não tem, agora vai fazer tratamento e não sabe que dia que vai voltar. Não tem uma previsão de volta, tá? Em nota oficial, o Flamengo informou que a ressonância magnética não apontou nenhuma lesão grave. Mas ele vai seguir sob cuidados aí do departamento do médico, sem previsão de retorno aos gramados, né? Ele já iniciou o tratamento, vai ser acompanhado no dia a dia no centro de treinamento do clube e será liberado para treinar com o restante do elenco após a total recuperação deste edema no joelho. Então, não era opção do Felipe Luiz, ali como alguns criticaram, tá? E alguém lembra do Vitor Hugo? Prata da casa do Flamengo, joia, que está jogando nos Göztepe, tá? Lá da Turquia. Só que o Göztepe da Turquia, como está com o Vitor Hugo emprestado, não confirmou ainda se vai exercer a opção de compra dele ao término do contrato, que daqui a 2 meses, tá? São 2 possibilidades aí de compra do contrato. Uma que era 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Vitor Hugo, e uma outra de 6 milhões de euros por 60%. O staff dele ainda acredita que ele pode ter outras propostas da Europa, cara, tá? E pois ele entende que o Vitor Hugo está em ascensão, é bem avaliado, né? Eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas, porque se o time que ele está jogando não quer, é estranho, né? Porque não deve estar indo muito bem. Porém, o técnico Felipe Luiz elogiou o Vitor Hugo em entrevista coletiva logo depois do empate com a LDU, porque perguntaram para ele, né, que o Vitor Hugo estava fora dos planos, que é um jogador que poderia voltar. Ele falou que não é verdade. O Vitor Hugo não está fora dos planos dele. Ninguém nem mencionou o Vitor Hugo para ele ainda. Jogou com o Vitor Hugo, gosta do Vitor Hugo, é um meia que não perde a bola, segundo o Felipe Luiz. Foi titular do Flamengo com o Sampaoli, perdeu espaço em 24, e daí, com isso, ele pediu para sair, né? Ele falou que ele dá opinião na montagem do elenco, o Felipe Luiz, tá? Mas não é decisão dele. Se o dia de amanhã o Boto quiser trazer o Haaland, ele pode trazer sem falar com o Felipe Luiz. Pode escutar o... Para mim é inexplicável. Infelizmente, na coletiva, ninguém perguntou a respeito, né? Então ficamos com essa curiosidade. Ele daria alguma resposta, com certeza, que não ia convencer ninguém, porque não tem sentido, especialmente pela situação do Ayrton Lucas, que não acho que fez um mau jogo, mas o rapaz estava arrasado no final, não aguentava mais. Ele estava morto, se arrastando. Teve uma jogada um pouco antes dele cair no gramado, já tinha caído antes. Escanteio, ele caía no chão, deitava, para respirar um pouco. Teve um momento que ele foi driblado, a bola cruzada, que você vê que ele não tinha condição. Não é possível que o técnico não está vendo, o Varela estava no banco. Isso realmente foi muito estranho, sabe? E poderia ter trocado. O Gerson está morto? Põe o Cleiton, mais um zagueiro, aumenta ali a resistência ali, aos ataques do time adversário. Ele podia ter feito alguma coisa. Isso, para mim, foi muito, muito discutível. Mas ninguém estaria discutindo tanto esse jogo não fosse a derrota para o Central Córdoba. Aquilo foi um desastre. Perder aquele jogo foi algo terrível. Agora, também não é terra arrasada, né? Tem muita flamimimia aí dizendo que já está eliminado. Não está eliminado nada. O Botafogo, ano passado, estava com o pé fora da Libertadores e foi campeão. O Flamengo teve por um fio ali contra o Emelec, já no mata-mata, e foi campeão. O Flamengo se classificou em 19, gente. Na última rodada contra o Peñarol, 0-0 em Montevidéu, perdeu vários gols no começo do jogo. O Gabriel perdeu gols, inclusive. E no final, se saiu um gol do Peñarol, foi porque estava eliminado em 2019, na fase de grupos. A Libertadores não é uma brincadeira. Por isso que eu acho que o jogo do Central Córdoba, o Flamengo errou muito, porque não encarou a partida como deveria. Na Libertadores, você se classifica, aí na última... Ainda temos mais notícias aqui, galera, para vocês sobre o Flamengo, né? O portal Gávea News aqui acabou de atualizar uma informação importante aí do Mengão, né? Sabe, essa temporada vai ser complicada para o Flamengo, muitos jogos, o Flamengo pode fazer mais de 80 jogos na temporada, então tem que ter um elenco recheado aí. Então o Flamengo tem que pensar
E agir rápido, na minha opinião, né? Porque tem que trazer jogadores já consolidados que em pouco tempo já consiga contribuir com a equipe de Felipe Luiz, né? E contratar jogadores específicos, aqueles jogadores que podem ser titular. Na minha opinião, 2, 3 jogadores já seria mais do que o suficiente aí. No meio de campo ali, o Flamengo tem que contratar mais um zagueiro e talvez não. E mais um lateral direito, né? Porque tem o Wesley está muito próximo aí de sair do Flamengo. Provavelmente depois do Super Mundial não estará mais vestido a camisa do Mengão, né? Mas a Gávea aqui News aqui trouxe uma notícia importante, né? Boto revela quantos reforços o Flamengo deve contratar aí na próxima temporada. Num cargo no Mengão, há quase um semestre, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, já identificou as carências do elenco rubro-negro e prometeu contratações na janela de transferência. O português conversou aí com a reportagem do Amazon Prime Video antes do clássico contra o Vasco e revelou que o clube deve ir ao mercado por 3 reforços. É justamente aí que eu estava imaginando aqui, né? Porque se a gente tiver a carência do Flamengo, seria um zagueiro. O Flamengo tem que ter mais um zagueiro. Um lateral direito, caso a venda de Wesley se concretize aí, né? Se o Flamengo realmente vender aí o Wesley, tem que contratar. E um substituto aí, na minha visão, para Arrascaeta, né? Um jogador talvez mais jovem aí, com os seus 20 anos, 22 anos, um meio campista aí, que possa substituir a Arrascaeta, visando que a temporada é longa e o Flamengo pode fazer mais de 80 jogos, né? Então o Flamengo tem que raciocinar isso e tem que contratar, né? Como o Boto, a visão de Boto é muito parecida comigo, ele planeja aí ter 3 reforços. Então é isso aí. A matéria também do GE aqui atualizou aqui, novo orçamento do Flamengo para 2025 prevê aí uma receita de 1,3 bilhões e 166 milhões para contratações, quase 170 milhões aí para contratação, né? O Flamengo aí vai no mercado porque tem essa grana, né? Trabalhou durante um bom tempo, o Flamengo acumulando, tinha times limitados e agora o Flamengo pode ter fazer grandes contratações que não fez antes de 2017 ou 2018. O Flamengo estava naquela que não fazia grandes contratações, né? Investia muito na base, botava muito garoto. E hoje o Flamengo continua botando alguns garotos na base, mas hoje o Flamengo tem grana aí para chegar no mercado e fazer muitas contratações, principalmente aí no futebol sul-americano, como a gente viu aí, né? As últimas contratações do Flamengo, Dela Cruz aí, Pulgar. Então são jogadores que estavam aqui na Sul-Americana, futebol sul-americano, e o Flamengo conseguiu aí fazer uma grande contratação, pagando à vista muitos de seus reforços.